elas geram então ou um recolhimento ou uma adaptação. Então, uma privação ou um bloqueio de um sonho, de um planejamento, geram na gente uma capacidade de ativar a nossa resiliência e nossa capacidade de transformação. Algumas coisas a gente pode fazer, então artes, escrever, a pintura, conversar com os amigos e atividade física. Se você não tinha Essa é a parte importantíssima. Se você não tinha um hábito antes, pode ser agora, né? Nem que seja dar uma sobe e desce a escada do prédio, né? Agora precisa, outra coisa que a gente falou é, quem cuida também tem que ser cuidado. Porque senão, a máscara você não pode colocar no passageiro ao lado antes de colocar em você mesmo. Se você não está bem, não dá para cuidar do outro. Precisa se recolher, se cuidar, se acalmar para cuidar do outro. Justo. Tem chat também, o CVV. Então, assim, maneiras existem. O governo, ele se preocupa muito com essa questão do suicídio. Não estava sendo muito falado antes com relação a esse tema, porque eu acho que as pessoas estão tão focadas no Covid-19 que esquecem que a gente precisa de uma outra vida, né? E depois, além do Covid-19, a preocupação foi, será que eu vou receber o tal do auxílio ou não vou receber o tal do auxílio? Então, tudo acaba virando preocupação, tudo acaba gerando medo e acabam tendo as consequências. Então, se você não consegue ter esse controle... Medo, cobrança, isolamento, bloqueio, falta de perspectiva, são várias coisas ao mesmo tempo nesse momento. Né? É muita coisa para a gente assimilar. Já falou das questões aqui do positivo e do negativo, é que foi para o momento mesmo. Não posso generalizar, não. A questão é que toda essa avalanche de coisas veio ao mesmo tempo. Fora isso, informações desencontradas. A internet é boa porque dá informação rápida, mas escrevem o que querem. Então tem informação que não é verdadeira. E distorcem. Isso, distorcem ou não é verdadeira, ou quer falar o que quer, e você não sabe quem acreditar. Então a incerteza da informação que vem e a incerteza sobre o futuro geram essa insegurança, essa sensibilidade, né, maior, a gente fica mais sensível. Quem já é mais sensível, nesse momento, fica muito mais. Agora, se você já tem essa sensibilidade e ainda precisa cuidar do outro em casa, com vários aspectos, então, tanto dos pequenos quanto dos idosos, são questões de cuidar diferentes. E se você, então, está mais sensibilizado nesse momento por uma fragilidade do contexto atual e do futuro, para cuidar desses outros grupos em casa, acaba sendo mais difícil mesmo. Precisa fortalecer em casa quem cuida do outro. Justo. Aqui, a Adriana e eu, a gente acaba sempre tendo bastante contato uma com a outra, né? Todos os dias, independente de Covid-19 ou não. Então, a gente acaba dando apoio bastante. Ela me ajuda muito com o meu dia a dia e com o meu filho, que se não fosse minha irmã para me ajudar, aí eu estaria um pouco complicada a minha vida aí. Mas de resto, eu também conto muito com os amigos, tenho Kung Fu para fazer, e eu procuro sempre me manter ativa, pensante. Eu acho que essa é uma das coisas que... E outra coisa que eu acho ótimo, Dri, para a saúde mental, né? E que também envolve muito a questão das mulheres que saíram
de alguma situação importante, né, na questão da violência doméstica. Elas não acreditam nelas mesmas. Elas têm muitas dificuldades de entender que o problema não foi dado por ela, não foi causado por ela. Então, aquele fantasma sempre vai estar atormentando. O que você tem que buscar, que eu acho que é muito bacana e ajuda muito, um objetivo. Você tem que sonhar. Então, bota uma proposta de vida. Eu gostaria de fazer, de comprar um carro, de fazer uma viagem. Você tem que focar em alguma coisa que seja boa para que você consiga sair do lado ruim. Sabe Sabe aqueles planejamentos de final de ano? Para o ano seguinte eu quero isso. Esse é o momento de rever. Então, o que eu já fiz até agora? Com esse cenário, vou conseguir fazer o quê? O mapa dos sonhos. É possível postergar? Sim. Vou precisar cancelar? Tudo bem. Isso vai me fazer sofrer? Posso substituir por outra coisa? Né? Então, isso é importante nesse momento, fazer uma revisão do quadro dos sonhos, dos objetivos. Eu acho, né? Porque pra gente não se frustrar, né? Você fica imaginando assim, eu comecei o ano com uma proposta de emagrecer X quilos. Aí você fica dentro da sua casa, e aí o que acontece com você? Você não consegue fazer exercício. Hoje nós estamos falando de saúde mental. Eu acompanho muito a luta dela com as crianças em casa, sozinha. E aí o que ela fez? Ela pediu ajuda para os amigos. Oi, vocês também estão passando pelo mesmo que eu estou passando? Né? Para você ver que você não está sozinha nessa. Se você acha que está ruim, as pessoas também estão vivendo motivos e vidas e situações semelhantes às que você está vivendo. Isolamento, tudo bem que a grama do afastamento virtual, inclusive, né? Que é o que a gente falou, a pedagogia social. O social, ele é curativo. Então, outra coisa que a gente já falou isso, você tem que buscar uma ajuda para si, para você também poder ajudar o próximo. É igual viajar de avião. Quando a gente viaja de avião, nunca ninguém presta atenção, acha que é bobagem, mas tem uma mensagem que eles falam, eu costumo falar isso sempre para os meus clientes. Quando você estiver viajando de avião, no caso de pane da aeronave, máscaras cairão. Imagina que você está viajando com a pessoa que você mais ama nesse mundo. Em quem você vai colocar a máscara primeiro? Em si primeiro. Que é isso que a gente falou agora. Quem cuida precisa ser cuidado. Se você não consegue respirar, você não vai conseguir ajudar ninguém também a respirar. Então é isso. Você, neste momento que está todo mundo vivendo esse caos, está tendo que se adaptar com muita coisa, ou você pega e começa a olhar para si e ter objetivos, ou vai entrar mesmo numa situação praticamente sem volta. E não é isso que a gente quer, né? São várias coisas que a gente pode ter de válvula de escape. Nesse momento, então, como a gente falou, a criatividade ela precisa aflorar. Porque depois você vê também o resultado e acaba tendo uma gratificação. Uma outra técnica que é legal é escolher um ponto máximo do dia. Então, o que foi o mais legal do dia? Nesse dia eu vi a live do Doutoras. Então, esse foi o ponto legal do dia. E hoje eu falei com minha amiga. Hoje eu fiz um bolo diferente. Hoje eu criei tal coisa. Então, anote as coisas boas do dia. Quando você for olhar em 30 dias, foram 30 coisas boas. Parece simples, né? E é simples. É simples, mas você relendo tem uma eficácia muito grande. Então, existem várias técnicas
de compensação daquela dificuldade do momento que a gente precisa, que foi tolhido ou que foi postergado. Para isso, então tem isso que pode acontecer. Outras coisas que não são legais são compensação por aumento de bebida, aumento de religiosidade, crenças em coisas milagrosas, tá? Então, nesse momento de nada vem fácil. Nada vem fácil, mas nesse momento de sensibilidade, de vulnerabilidade, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Então, é a pessoa da religião que vai falar que não tem problema, que tudo está protegido. Mas calma, tem coisas que a gente precisa fazer também, tá? Não é negar a religiosidade, mas não é se cegar a ponto de acreditar em tudo que houve. Não é para deixar de acreditar nas pesquisas e também não é para deixar de testar as coisas. Então precisa dar crédito às coisas novas que aparecem na gente. E a dificuldade não pode ser compensada em bebida ou droga, né? Também. Nem a comida, né? Hábitos ruins não são bons. A comida virou uma compulsão agora para muita gente nessa época da quarentena. E isso não é saudável nem um pouco. Você tem que saber o seu limite, né? E o dormir. Então, quem vai cuidar de você? Né? E o dormir, né? A saúde mental, a gente precisa do descanso. É físico, emocional e mental. De novo, pensar, o sentir e o agir. Nós precisamos ter esse ritmo, tendo ou não pandemia, precisa ter esse ritmo. Nesse momento, precisa manter esse ritmo. O dormir. Eu tenho necessidade de, 6, 7, 8 horas de sono por dia. Nesse momento também terei 6, 7, 8 horas de sono por dia. Manter uma rotina, né, Drica? Porque se tudo acontecer como estão planejando, daqui 15, 20 dias, gradativamente o governo paulista principalmente, vai deixar a gente voltar à nossa vida fora de casa. Algumas cidades já estão tendo. Alguns nos estados do sul, alguns shoppings já estão abrindo, as pessoas já estão voltando para a vida normal delas. Né? Nesse momento de muita instabilidade política, lembrando que aqui a gente não é nem direita nem de esquerda, a gente tem uma crença de fazer o bem, né? Então, nesse momento que a gente vê mais essa instabilidade política, junto com uma instabilidade da saúde, é o momento da gente ter muito mais atenção com a saúde mental. Porque é facinho para descompensar. Com certeza. Rodrigo, você estava falando, eu te cortei, mas agora eu lembrei. Do quê? Você estava falando da questão dos sonhos. Vamos ver. Vocês falam alguma coisa aí, Dri? Vocês perderam o que eu falei? Que agora vai acabar a live? Perderam tudo. Só se a gente fizer mais uma meia horinha aí para só uma retomada do... A gente pode entrar de novo aqui na live e só fazer um resumo, que tal? Acho ótimo. Ela estava falando da questão dos sonhos, se é hora da gente rever, e eu estava falando o seguinte, que muita gente fez planos, né? Vou entrar em 2020 e vou emagrecer X quilos. Aí, de repente, não consegue. Vou entrar em 2020 e, de repente, vou conseguir trocar de carro, vou mudar de emprego, vou fazer alguma coisa e não consegue. Então, foi isso que a Adriana disse um tempinho atrás e eu tinha cortado. Joia, muito bem. Hoje nós vamos fazer um resumo, então, dessa parte que a gente
falou na primeira live. Agora sim, tudo bem para quem está chegando agora. E aí ela preferiu, por motivos pessoais, sugerir tema para nossa live. E o tema de hoje foi escolhido pela Rúbia, gratidão, porque é um tema de relevância, é um tema super importante para todo mundo e que as pessoas não dão valor. E a Adriana, que é a autoridade aqui, que é a médica, vai explicar um pouco para vocês em resumo, senão nós vamos ficar 2 horas falando aqui, né? O que é a questão da saúde mental. Então nós falamos que é importante a gente ter um equilíbrio entre o pensar, o sentir e o agir. Se a gente não tem o equilíbrio entre essas 3 partes, a gente adoece de alguma forma. Nesse momento em que a gente foi obrigado a ter uma privação de algumas coisas, ou mudança, ou sonhos postergados, a gente precisa resgatar uma resiliência maior, uma capacidade de modificação, uma capacidade de mudança, de transformar. E como é que a gente faz isso? Primeiro, tem pessoas que têm mais facilidade, outras não. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, vai ser ou por um amigo, ou para nossas lives, ou por uma atividade online. E uma das coisas que podem ser feitas são pinturas, diário, a revisão do quadro dos sonhos. Quando você faz no começo do ano as suas propostas para o ano, nesse momento é o horário de revisar, é o momento de revisar esse seu quadro dos sonhos. Então, se você tinha um curso que ia fazer, uma viagem, outra coisa com a sua família, precisa rever. Outra coisa que a gente também falou é: quem cuida tem que ser cuidado. Se você tem uma pessoa em casa que necessita de um auxílio, agora que o trabalho ficou mais restrito, não necessariamente você tem um profissional que estudou para que faça esse cuidado com os pacientes. Então acaba sobrando para o familiar, que tem 2 problemas. Um por ser o familiar a ser cuidado, então emocionalmente é mais difícil, e outro por não saber cuidar. Então essa pessoa que vai cuidar, ela precisa de um suporte emocional, porque vai precisar lidar então com o fator emocional de cuidar do parente, mais a técnica. E aí, se errar um curativo, vai se culpar. Então isso acaba acontecendo de ficar muito chateado ou irritado. E quando tem muita gente no mesmo ambiente, num sofrimento, cada um com as suas privações, cada um com seus sonhos frustrados, acaba tendo mais instabilidade emocional no convívio familiar. Isso gera mesmo um monte de faísca entre as pessoas. Se adiciona a dificuldade financeira, é mais um fator de risco para a instabilidade da saúde mental. E como a gente mora em um país que também tem uma instabilidade política, nesse momento em que as decisões são feitas de manhã de um jeito, à tarde de outra, é mais uma insegurança sobre o futuro. Se você já tinha uma insegurança no futuro sobre aquilo que você se privou, somado à dificuldade financeira mais uma instabilidade na questão política, isso também impacta emocionalmente. Doenças psicossomáticas ou doenças que, por exemplo, na dermatologia, que são exacerbadas pelo aspecto emocional, agora a gente precisa cuidar ainda mais, porque vai aumentar a acne, aumenta a queda de cabelo, aumenta a psoríase, dermatite atópica, escoriação neurótica. Todas essas doenças que têm um fundo emocional, elas vão exacerbar nesse momento. Então precisa olhar se você está tendo uma descompensação desse quadro, porque vai precisar ser medicado também. Certo? Resumido? Certo. Resumido, resumidíssimo. Aí eu falei também que a gente tem que focar num objetivo.
né, que muitas mulheres, eu juntei as duas lives que a gente fez. Hoje a gente fez uma live de defesa pessoal. Gratidão também para o Sifu, aí, nosso orientador da academia de Kung Fu, que trouxe pra gente essa generosidade toda aí, que ensinou alguns movimentos para as pessoas se defenderem, né? E essa é uma das propostas. Pratique exercício físico. Você tem que também buscar um foco na sua vida. Você tem que ter um objetivo na sua vida. Quero uma viagem. Quando eu sair dessa, eu vou procurar um emprego. Ou tem que ter mesmo. E acreditar em você. Essa é uma das coisas mais importantes. Né? A gente tem falando disso, Drica, se você parar para pensar em tantos assuntos diferentes. Quando a gente falou com a Giovana aqui, que é a presidente do Nations Grow Up, ela falou também que o empoderamento não era você ser poderosa ou poderoso, era você conhecer a si mesmo. E quando a gente conhece a gente não vai se sentir sozinho. A gente não vai ficar... óbvio que você tem altos e baixos, você pode ficar triste, você tem várias situações que você pode vivenciar. Mas, quando você se conhece, você tem a sua melhor companhia. E também a mesma coisa hoje no Kung Fu. É uma forma de empoderamento, porque você vai se fortificar numa postura a ponto de não se dobrar para uma dificuldade. Sim. Então, acho que não podemos negar que existem problemas mesmo que você vai ter que enfrentar dentro da sua casa. Então, de repente, você está se vendo sozinho, com duas pessoas idosas, ou você está se sentindo extremamente sobrecarregado. Você lava, você passa, você cozinha, você limpa, você tem que dar atenção, mas você precisa dormir. Que a Adriana falou isso também na live anterior, nessa introdução que ela deu. Sono é reparador. Para pacientes com diabetes ou pacientes com enxaqueca, o ritmo é muito, muito importante. Descompensa. Então, assim, tentar manter a sua rotina, como se você não tivesse tendo que ficar dentro da sua casa mesmo. Se você não precisa também acordar às 6 da manhã, né? Que aí é sacanagem. Mas se você consegue acordar umas 8 horas da manhã, dormir dentro do horário e tudo mais, dividir um pouco dessas tarefas. Você não precisa fazer tudo no mesmo momento. E você tem que aprender, a gente já falou isso em outras situações, a ver a coisa boa na coisa ruim. Isso. Que é o Poliana, né? O jogo contente. Então, rever o quadro dos sonhos, colocar um aspecto positivo por dia e anotar isso até o final do mês. E fazer esse ritmo. Que mais? Alimentação, não buscar compensações que não são frutíferas, né? Religiosidade demais, milagre demais, bebida, excesso de comida, o excesso do doce. Então tudo isso daí é um extremo de compensação que não é saudável. E se você acha que está sendo pesado demais para você, você vai ter que buscar ajuda. Isso é fato. Mas eu não posso sair de casa. A gente falou isso antes da gente se reconectar aqui na nossa live, que o governo tem o CVV e também tem outros psicólogos que se dispuseram a atendimento nesse momento. Sim, gratuito. Mas assim, não é porque a pessoa está se dispondo também que tem que ficar abusando, né, gente? Tem que ter bom senso nessa vida. E o que eu penso, se vocês quiserem, precisarem, não se sintam rogados, não se façam de rogados, procurem ajuda.
porque senão vão ser outras pessoas dentro da sua casa que também precisam de ajuda, mais você. Né? Quem que vai te ajudar se então, você não se ajudar? Aí se os dois estão com problema, vira um aumento de pressão, né? Como é que acontece a explosão? Quando tem aumento de pressão. Então, se tem uma concentração de pessoas, de emoções, aí vai aumentar a pressão de todo mundo e explode. Explode ou com o outro ou nas compensações. E entender as suas limitações. Você não é o centro de tudo. Você não é obrigado a saber de tudo. Você não é obrigado a cuidar bem, a limpar a sua casa bem, a fazer a lição com o seu filho direito. Você tem que aprender que você não vai dar conta de tudo. Não chame para você mais do que aquilo que você consegue carregar, porque essa também vai ser uma forma de te causar um estresse emocional que vai gerar outras consequências na sua vida. Aí eu vou ter que rever esse meu conceito, porque eu não posso me cobrar tanto, muito embora eu queira. E a gente tem que aprender a lidar com frustração. A gente tem que aprender a lidar com medo. Compulsão, né? Aí é a compulsão. Tudo que é demais prejudica, tudo que é de menos também prejudica. E outra coisa que diz a gente lenda que dinheiro demais prejudica, mas... E outra coisa que a gente falou à tarde, que o Kung Fu ajuda a gente nas quedas da vida. Isso sim, a gente já aprendeu muito lá. O que a gente falou na live de hoje à tarde com o nosso mestre, eu chamo ele de mestre, mas ele não gosta que eu chame ele de mestre, né? Porque ele fala que ele não tem esse título ainda, mas para mim ele é. E aí, na aula, na apresentação do Kung Fu, na apresentação do Kung Fu hoje, a gente explicou um pouco da arte marcial. Que a arte marcial ela pode ser praticada por qualquer pessoa, independente. Enfim, você pode. O importante é que você consiga ter um exercício para que você consiga também a teu corpo. Né? E quando a gente faz exercício, é um tempo também que a gente dedica pra gente. Quando a gente retomar o treino de fato, assim, no tatame, aí o instrutor tem um projeto de mostrar mais, né? Como é que são as formas, isso é bem legal. Eu sou suspeita a falar, porque eu só sei fazer isso da vida. Não sei fazer outro esporte. Eu também não me identifico com outro, não. E essa questão da arte marcial, o que eu acho muito interessante é que você tem que focar. Não adianta você estar de corpo presente, mas de mente ausente. Isso então, muitas pessoas fazem. Por isso e eu já é o que eu te falei. Mas é por isso que eu falei, você adoece porque não tem o pensar, o sentir e o agir equilibrados. No Kung Fu, se você não tiver pensar, o sentir e o agir, você leva um soco, ou você cai, se quebra, entendeu? Então precisa do foco. Com a vida, né, Dri? Claro. Você vai assim, a vida é essa, se você não tá atento para ela vai te dar uma rasteira. Vai, e aí você tem que lidar com a frustração. Aí é resiliência de novo. Quanto tempo na sua vida você vai querer ser fênix, ressurgir das trevas? Né? Das trevas não, das cinzas. Isso, né? Tem que amar, mesmo, gostar do que está fazendo, isso mesmo. Então... Independente do que você faça. A Adriana quer parar de falar. Eu juro pra vocês que eu não a gente já ficou 1h30, né? Eu não sei se as pessoas querem que a gente fale mais, a gente fala. Porque as pessoas que fizeram agora, elas pararam para prestar atenção que é importante. A gente não dá muito valor para as coisas que acontecem na nossa casa e muitas vezes a gente não dá valor pra gente. A gente não respeita aquilo que a gente gosta. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente gosta. Você já parou para pensar? Você vai para o supermercado,
você tá aí com a mãe. Aí você pensa assim, eu tenho 2 sabores de uma determinada comida. Você gosta com queijo, a sua mãe gosta sem. A sua mãe não tá lá, você tá comprando. Ok fazer um agrado, mas ok muito mais quando você sabe olhar e comprar aquilo que é bom para você. Não só o comprar, mas o fazer por você, né? Então, é gostoso presentear, mas é muito mais gostoso quando a gente se presenteia e se respeita. Isso também dá uma sanidade muito grande. E eu vou falar de novo para quem não está entrando aqui, quem não estava no começo da live, que eu acho importante. A autoridade médica é ela, tá? Não sou eu, mas eu falo por experiência minha de vida. Quando você consegue ser senhora de si, você é a sua melhor companhia. É muito bom dividir espaço com outras pessoas. É muito bom você compartilhar carinho, bons momentos, dar risada. Mas você nunca vai conseguir fazer isso se você não está bem com você. Tô errada, Adri? Tá certa. E eu vou retomar o que a gente falou na outra live, da questão do social como tratamento. Então, a pedagogia social, pela antroposofia, o contato social, ele é terapêutico e ou curativo. Sim, e aí entra a questão do relacionamento virtual que a gente falou ontem. Então as pessoas estão buscando meios, estão buscando alternativas para não se sentirem sós. Eu lembro, eu sou uma pessoa super adepta de terapia, né, com psicólogo ou o que seja. Se você está se sentindo bem, ok, vale a pena para você, continue. E será que solidão é o sinônimo de você entra na sua casa, você é o único a acender a luz e você é o único a apagar a luz? Sozinho não é solidão. Então, essa é uma diferença que ela me fez entender o que é isso, né? E hoje eu tenho uma percepção muito maior disso tudo, porque além dessas vivências da minha vida particular, eu sou mãe. E aí eu aprendi que você é exemplo para as pessoas que estão junto com você. Então eu vejo meu menino. E eu vou contar uma história que eu contei para minha mãe. E nem lembro qual foi a situação, mas foi uma coisa muito interessante que a minha mãe virou para mim e falou assim: mas esse menino é muito apegado com você, né? Eu falei, eu fico feliz porque a recíproca é super verdadeira. Mas sabe por que ele é assim? Porque ele só dá aquilo que ele recebe. E eu aprendi isso uma vez que eu passei mal e eu tive que ir para um pronto-socorro. E eu vi exatamente essa cena, Adri. Uma mãe estava passando mal e junto com a mãe no pronto-socorro estavam o pai, né, o marido, e o filho. E os 3, num cuidado entre eles, assim, com uma preocupação com a mãe absurda, que eu passando mal, né, nessa época, uma enxaqueca terrível, mas eu não me contive e perguntei pro pai, falei pro pai, nossa, mas que amor é esse? É um menino tão novinho, como é que ele consegue dar esse amor, essa atenção para a mãe e para o pai? O pai me respondeu exatamente isso que eu falei agora. Ele só dá aquilo que ele recebe. Uhum. Cada um tem um óculos que vai enxergar aquilo da vida. Não dá para usar o outro óculos. Sim, você tem que gostar de você mesmo para poder gostar do outro. Não tem outra situação, né? E aí é que acontece. Com esses ensinamentos é que a gente consegue modificar uma dificuldade. Ai, quem chegou? Alguém veio fazer uma super aparição na nossa live de hoje.
né? E além Isso não estava no roteiro, mas a minha mãe falou. Isso mesmo. A gente gosta quando você vem. E você sabe, gente, que essa questão de saúde mental, que a gente tem que procurar muita coisa pra fazer. Oi, meu nome é Felipe, filho dessa mulher bonita aqui. Então você sabe que... Meu quarto. Tá bom, meu filho. Além disso tudo, gente, de ter esse menino super top junto comigo, hoje eu vou falar que ele deve estar vivendo assim em alto astral, porque ele foi tão corajoso e eu precisava arranjar um jeito de manter o cabelo dele cortado. Eu mesma cortei o cabelo dele hoje. Não tenho nada a ver com essa história aí. Eu sou advogada, vou fazer... E ele ficou lá, firme e forte. Tem uma falha ou outra, mas a gente olha de longe, tá tudo certo. Então, assim, vamos buscar esse entrosamento com as pessoas naquilo que te faz bem, né, Drica? Claro, claro. E é isso. E aí, outra coisa que a gente também falou é que, além de estar com os idosos, então, numa mesma família agora, existem várias faixas etárias. Então, tem as crianças, os adultos jovens e os idosos. Quem cochicha. E aí, é o momento que precisa lidar com essas gerações diversas, né? Um precisa de um cuidado e outro do outro. A criança precisa de um determinado cuidado e os idosos de outro cuidado. Outro ritmo, né? Precisa daquela atenção. E todo mundo comendo, né? Essa é a pior parte da situação toda. E, Adriana, eu acho que você saiu um pouco de conexão, mas já voltou tudo rápido. E se vocês... Eu vou deixar escrito aqui para ninguém perder, porque muitas vezes a gente tem vergonha de falar de assuntos que são nossos, que são particulares, com pessoas que são do nosso meio, por uma infinidade de razões, né? Mas se você tem esse problema e precisa conversar com alguém, converse lá com o CVV, que é gratuito. Tem por e-mail, tem pelo telefone, tem sei lá mais qual outra parte, Disque 188. Eu gosto de trazer essas coisas, sabe, Dri? Porque assim, a nossa saúde pública, ela não é uma saúde modelo como é na Dinamarca, como é na Europa e nem todos os países da Europa. Mas existem muitos programas bons que funcionam no Brasil e a gente tem que compartilhar isso com as pessoas. Vocês sabiam, por exemplo, que os cavalos que ficam no Parque da Água Branca, eles são utilizados para poder fazer terapia com pessoas que têm necessidades, a exemplo de pessoas que têm síndrome de Down? Então, são essas coisas que não são muito divulgadas e que precisam ser divulgadas para as pessoas poderem aproveitar e terem melhores cuidados. Então, se precisa, não se faça divulgado, ali ninguém vai te recriminar. São pessoas que fazem isso de coração. E se você acha também que você pode fazer esse tipo de bem, veja se você pode se cadastrar lá e conseguir e não conversar com não deixar que a rotina, aqui em São Paulo já era mais difícil um contato presencial, porque se você está na Zona Sul, aí não consegue se encontrar com quem está na Zona Oeste, porque demora 2 horas na Marginal. Então, já era mais restrito, né? Diferente do interior, que você combina de tomar um café no final da tarde. Agora, com os relacionamentos mais virtuais, tem muita gente que se esquece dos amigos. Não façam isso, dá um oizinho. O relacionamento social, seja ele virtual ou presencial melhor, mas eles são importantes, né? Os relacionamentos. E fazer o bem sem olhar a quem. Isso. Né? Então, gente, 2 lives hoje, doutoras respondem agora. 2h30, né? Bom, essa live foi quase dupla hoje.
a da noite. Pois é. Que bom. Quem manda? Eu gosto de falar, vou fazer o quê? Isso, fazer o bem pro outro faz bem pra gente, e isso é uma ajuda pra sanidade mental. Então eu descobri isso, que descobri não é essa a ideia. Solidariedade é uma das ações que enobrecem a gente. Fazer o bem faz mais bem para você do que para quem recebe o bem que você está fazendo. Uhum. Hoje, gente, quando eu resolvo falar muito, Drica, é melhor me cortar, porque senão, né? E é isso, gente. Amanhã tem muito mais. Assistam aí, Doutoras Respondem. Provavelmente eu vou falar com a banda para ver se a gente compartilha a live deles nesse condomínio, essa apresentação. Então vocês de repente podem até fazer o serviço doméstico amanhã, ó, que legal, ouvindo a apresentação da banda Quarentena Plaza. E se puder ajudar os idosos, maravilha. E quem também tiver interesse de participar do Juntos com Doutoras, que é o nosso programa para os pequenos negócios, mandem um e-mail para doutorasrespondem@gmail.com e nós vamos responder para você de volta como vocês fazem para poder participar desse programa que não tem custo nenhum. E hoje fizemos uma live sobre defesa pessoal usando o Kung Fu com o pessoal da academia da Lung Fu, da Vila Leopoldina, que está na live no Stories do Doutoras Respondem. Dá uma olhada lá. Show de bola, gratidão para vocês. Então, revejam o quadro dos sonhos, resiliência e ressignificar. Tudo de bom, sempre. Gente. E até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Já tô com saudade, né? Assim, mana? É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Foi bacanérrima essa live Muito de bom. hoje. Adorei. Tinha muita coisa pra falar. Esse é um ponto positivo, né? Mas sempre tem coisa pra falar. Ela é poliana, sempre. Ela aprendeu a lição do livro, gente. Então,